Imagina apagar milhares de anos de conquistas. Tipo arte, sobrevivência e toda uma complexidade humana com uma única palavra. Chega a ser assustador quando a gente pensa nisso. Sim, e é uma palavra que quase todo mundo que nos escuta hoje aprendeu na escola, né? Como se fosse, sei lá, uma verdade absoluta, um fato científico inquestionável cravado ali na linha do tempo. Aquela velha linha do tempo dos livros didáticos. Exato. A ideia de que a história da humanidade, sabe, aquela história com H maiúsculo, ela só engatou a primeira marcha quando alguém decidiu inventar um alfabeto. E registrar impostos num pedaço de argila, né? Isso, ou num papiro. E que tudo antes disso era só um grande e silencioso vazio. Então a provocação central do nosso mergulho profundo de hoje é justamente essa. Será que nós apagamos milênios de vivências humanas incríveis simplesmente por uma questão de conveniência de quem dominava a narrativa? Olha, essa é uma premissa que desestabiliza totalmente a base do que a gente entende por civilização. Porque, assim, nós fomos muito condicionados a olhar para o passado e enxergar tudo que veio antes da invenção da escrita europeia ou ali do Oriente Médio como uma espécie de a sala de espera da humanidade. Nossa, sala de espera é uma ótima analogia. Né? Um longo período onde as pessoas, apenas existiam biologicamente. Sabe, elas caçavam, sobreviviam às intempéries do clima, mas supostamente não faziam absolutamente nada que fosse digno de registro ou de uma análise histórica complexa. O que, bom, nos traz direto para o material incrivelmente denso que a gente tem na mesa hoje. Nós vamos analisar os textos introdutórios, o prefácio e os resumos de um livro super recente. Fresquinho, saiu no Rio de Janeiro agora em 2025. Sim, e o título é A Invenção da Pré-História. Contradições e controvérsias entre realidades e conceito. O autor é o Marcelo Barbosa Duarte. E olha, antes da gente mergulhar, vale um aviso essencial para quem está acompanhando a gente. Com certeza é importante contextualizar. Porque o autor não economiza nas palavras, tá? Ele usa termos bem duros. Coisas como arma ideológica, colonialismo, dominação. E o nosso papel aqui neste áudio, é bom deixar super claro, não é tomar partido político. Nem levantar bandeira ideológica, né? Seja de esquerda ou de direita. Exatamente. Nós não estamos aqui para defender ou atacar a tese do autor. O nosso objetivo é puramente reportar e mergulhar na mecânica desse argumento de uma forma totalmente imparcial. Entender, as engrenagens dessa desconstrução que ele faz e analisar por que essa visão dele está gerando tanto debate. E é uma abordagem analítica muito necessária. Porque, veja bem, o livro não propõe só mudar uma data num calendário acadêmico. A proposta é implodir a própria existência do termo pré-história. E implodir não é exagero, né? Não, de jeito nenhum. O autor argumenta que o conceito nunca foi um mero marcador de tempo inofensivo. Ele vê isso como algo muito mais estrutural. Certo, vamos desempacotar isso. O texto define a pré-história como uma categoria flagrantemente preconceituosa, etnocêntrica e anacrônica. E ele chama isso textualmente de uma arma ideológica. Sim, ele usa essa expressão literal. Mas, sendo um pouco cético aqui, do meu lado, arma parece uma palavra muito carregada de intencionalidade, sabe? Não seria mais razoável pensar que os arqueólogos lá do século XVIII e XIX apenas tinham limitações tecnológicas? Como assim? Eles precisavam de um método palpável para separar o que eles podiam ler, né, os textos, do que eles só podiam escavar na terra. Chamar isso de arma ideológica não soa quase como uma teoria da conspiração acadêmica. E o que é fascinante aqui é olhar justamente para os bastidores intelectuais que o autor expõe logo no prefácio. É aí que ele justifica essa classificação mais pesada. Então ele embasa bem essa acusação. Totalmente. Ele não chega a essa conclusão apenas, olhando para tabelas de datação por carbono. Ele mergulha fundo na filosofia e na teoria da história. Para sustentar o argumento, ele dialoga com pensadores focados exatamente nas dinâmicas de poder. Quem ele cita, por exemplo? Ele cita Reinhard Koselleck, que estudou como os conceitos históricos moldam a realidade política. Traz também Michel Foucault, que é super famoso por destrinchar como as instituições usam o saber para exercer controle. Foucault é clássico quando se fala de poder. Exato.
E até teóricos mais clássicos da própria arqueologia, como Gordon Childe. Tá, mas como ele amarra autores tão densos para provar que houve de fato uma intenção de dominação e não só um erro honesto de classificação científica da época? Ele faz isso através de uma lente metodológica muito específica. O texto menciona que o autor aplica o materialismo histórico junto com métodos hermenêutico-exegéticos. Espera aí, pausa rápida. Vamos traduzir esses termos para a gente não perder o fio da meada. Boa, é muito jargão, né? É bastante. Hermenêutica e exegese eu até entendo, como a interpretação profunda de textos. Tipo, buscar o sentido oculto, a real intenção por trás da escolha de uma palavra, mas como o tal do materialismo histórico entra nessa equação para explicar a coisa da arma ideológica? Então, o materialismo histórico, de uma forma bem resumida, defende que a forma como uma sociedade organiza a sua própria sobrevivência material dita as regras. Ou seja, quem tem a terra, quem tem a tecnologia e quem domina a produção. Acaba ditando as ideias e as leis. Isso. E, crucialmente, dita a narrativa histórica oficial. Quando a gente junta isso àquela interpretação profunda da hermenêutica, o autor consegue meio que ler as entrelinhas das instituições científicas europeias. Entendi. Ele olha porque não está dito diretamente. Sim. E ele mostra que quando a Europa definiu o que era pré-histórico, ela não estava só, sei lá, catalogando vasos de barro antigos em prateleiras de museu. Ela estava criando uma narrativa, então. Mais que isso, ela estava criando uma justificativa material e política para a própria colonização. Pensa comigo, se um povo na África ou nas Américas é classificado cientificamente como pré-histórico, qual é a mensagem implícita aí? A mensagem é que eles pararam no tempo, imagino. Exato. Que eles não têm agência, que o passado deles é imóvel. Portanto, a Europa, que é a portadora dessa história, com H maiúsculo, teria o direito e o dever de intervir. De dominar e civilizar, entre muitas aspas, caramba. É como um cartógrafo que decide desenhar um mapa mundi e coloca a própria casa exatamente no centro da folha, né? Uma ótima imagem visual para isso. E aí quando ele olha para um continente inteiro do outro lado do oceano, em vez de, tentar entender a geografia super complexa que existe lá, ele simplesmente escreve: aqui existem dragões ou terra vazia. Sim, porque aquele povo não constrói estradas pavimentadas iguais às da casa dele. Exatamente. Então a classificação pré-história age como essa borracha no mapa. Mas na prática, no dia a dia da ciência daquela época, como essa borracha funcionava? Bom, o livro aponta que a ciência oficial estabeleceu critérios muito fechados. Tipo uma lista VIP mesmo para carimbar o passaporte de quem entrava ou não na história. E quais eram esses critérios? Escrita, agricultura em larga escala. E a formação do Estado? Os 3 pilares clássicos que, inclusive, moldaram os nossos currículos escolares no mundo todo. Mas aí eu vou bancar o advogado de diabo de novo. Pode bancar, vamos lá. A escrita não facilita, de fato, a construção de um Estado complexo? Quero dizer, não é perfeitamente natural e até bem pragmático que os historiadores europeus tenham usado o critério que parecia mais eficiente para eles? Para comprovar as cadeias de eventos. Tipo recibos de impostos, diários de generais, leis escritas em pedra. Sem isso, como eles iam sequer conseguir fazer o trabalho deles de historiadores? Se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente percebe que essa é exatamente a armadilha do pragmatismo que o autor ataca. O problema não é, de forma alguma, usar a escrita como uma ferramenta de pesquisa. Ok, então onde está o erro? O erro conceitual surge quando eles transformam uma ferramenta tecnológica específica, que é a escrita, numa barreira existencial para toda a humanidade. Ah, entendi a diferença. Veja bem, a escrita, no fundo, é só uma tecnologia de armazenamento de dados. O autor questiona por que a ausência dessa tecnologia específica deveria apagar a historicidade de um grupo inteiro. E como isso funcionava na prática era cruelmente burocrático, viu? Burocrático como? Nas universidades. Sim, as grandes universidades europeias do século XIX criaram uma divisão estrutural mesmo. Se um povo tinha documentos escritos num papel ou num pergaminho, eles iam para o reverenciado Departamento de História. E se não tivessem?
Se o povo mantivesse a cultura através de tradições orais milenares, rituais cósmicos, cantos. Aí, eles eram jogados de escanteio para o departamento de antropologia ou pro de história natural. Meu Deus! Eles literalmente separavam quem era sujeito histórico de quem era objeto de estudo da natureza. Como se fossem, tipo, plantas ou rochas. Exatamente isso. E sabe, isso explica muito bem a capa do próprio livro que a gente está analisando hoje. Verdade. A capa tem aquelas ilustrações lindíssimas de pinturas rupestres. Sim, figuras humanas empunhando lanças, tem mamutes, cervos, aquelas mãos gravadas na pedra. E espirais cósmicas. E, cara, se você pensar bem, isso exige uma rede de conhecimento simbólico absurda. Tem planejamento, tem transmissão de saberes químicos sobre pigmentos ao longo de várias gerações. Para conseguir criar arte duradoura dentro de uma caverna escura, né? Isso. Chamar quem fez uma coisa complexa dessas de pré-histórico, só porque não assinavam as paredes com um alfabeto fonético, parece uma recusa intencional de enxergar a inteligência que estava ali. É o silenciamento sistemático operando na prática, sabe? E reparem como isso beneficiava muito a expansão imperial daquela época. Ah, as peças vão se encaixando. Sim, porque ao definir que apenas civilizações com estado formal e agricultura intensiva tinham história, as potências europeias podiam justificar tranquilamente a expropriação de terras indígenas ou o domínio cruel sobre as nações africanas. A lógica deles era tipo, eles não são donos desta terra no sentido histórico. Eles apenas vagam por ela como se fizessem parte da fauna natural. Entende? O critério não era apenas algo descritivo num livro. Era uma ferramenta de desapropriação na vida real. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque quando o livro expõe a arbitrariedade absurda de usar a escrita como uma catraca de entrada para a humanidade, o próprio conceito de tempo e de progressão linear sofre um curto-circuito. Um colapso total. Total. O resumo da obra argumenta um negócio muito profundo. Ele diz que fazer história é um ato intrínseco, inerente e imanente à espécie humana. Ou seja, as primeiras espécies humanas já eram históricas em si mesmas. Exato, pelo simples fato de existirem, interagirem com o ambiente e passarem conhecimento adiante. A historicidade não é um aplicativo que a humanidade simplesmente baixou há 5.000 anos lá na Mesopotâmia. Ela é o sistema operacional nativo da nossa espécie. Nossa, perfeita analogia. E se a gente aceita isso, fatiar a jornada humana nessas caixas super rígidas de pré-história e história, cria um rombo lógico gigantesco. Com certeza. O autor até levanta um dilema muito provocativo e um pouco irônico no resumo. Ele diz, já que existe uma pré-história e uma história, haverá uma pós-história? Ou um fim da história? Pois é, e isso levanta uma questão importante que nos força a sair da arqueologia e entrar puramente na filosofia do tempo. Fica bem abstrato, né? Fica, mas é necessário. Quando o livro propõe esse paradoxo do pós, ele está demonstrando a fragilidade desse modelo linear e progressista que a gente herdou. Pensa bem, se a história começou porque atingimos um certo marco tecnológico, a escrita e o Estado, o que acontece quando esses marcos se tornarem obsoletos? Ou se transformarem em algo irreconhecível daqui a 1000 anos. Isso. O modelo tradicional europeu via o tempo como uma flecha apontando sempre para cima e para frente, rumo ao chamado ápice civilizatório. Mas o autor expõe que esse modelo não se sustenta de jeito nenhum frente à realidade material das descobertas antigas. Sabe, para visualizar o tamanho desse absurdo lógico, eu gosto de pensar na experiência de ir ao cinema. Como assim? Imagina sentar na poltrona para assistir a um épico de 3 horas. E durante as 2 primeiras horas inteiras, acontece o desenvolvimento do mundo, os conflitos complexos, as relações de poder, as alianças secretas. A luta pela sobrevivência, a cultura toda sendo forjada, né? Tudo isso é fascinante. Aí quando o filme finalmente acaba, alguém liga as luzes, vira para a plateia e diz com a maior seriedade do mundo. Sabe aquelas 2 horas iniciais maravilhosas? Ah, aquilo era só o pré-filme. O filme de verdade só começou na última meia hora. Só porque foi nesse exato momento que o protagonista aprendeu a ler e assinou um contrato de compra e venda.
É reducionista ao extremo, sabe? Sim, e beira o ridículo. Totalmente. Se o protagonista é o ser humano, tudo que ele faz em cena faz parte da narrativa principal. Não tem pré. Mas isso levanta uma dúvida muito prática sobre essa tese do Marcelo. Qual dúvida? Se a gente derrubar as barreiras da pré-história e aceitar que todo o passado humano, desde a primeira lasca de pedra, é história plena, como é que os historiadores vão trabalhar de agora em diante? É um belo desafio. Porque, segundo o resumo, a alternativa que o livro propõe é uma descolonização epistemológica rumo a uma historiografia pluriversal. O que isso significa na prática, se a gente tirar o jargão? Vamos decifrar isso então. Epistemologia, de uma forma assim muito simplificada, é o estudo de como nós sabemos o que sabemos. É a lente que a gente usa para validar se um conhecimento é real ou não. Perfeito. Descolonizar essa epistemologia significa tirar o monopólio da validação das mãos daquelas velhas academias europeias do século XIX que só aceitavam papel e tinta. E o tal do pluriversal. Uma historiografia pluriversal é a ideia de que não existe um único universo narrativo com um único centro válido. Existem múltiplos centros de produção de conhecimento histórico no mundo inteiro. E todos eles exigem métodos próprios para serem lidos e interpretados. Mas vem cá, na prática, lá no trabalho de campo do pesquisador, isso não vira uma bagunça metodológica gigante? Como assim uma bagunça? Aqui, se tudo tem exatamente o mesmo peso, como você cruza informações para saber o que realmente aconteceu? Por exemplo, numa tribo ancestral que não deixou nenhum relato escrito sobre uma grande seca ou uma guerra. Ah, entendi. Olha, o desafio metodológico de fato se torna imensamente mais complexo, não vou mentir, mas não caótico. E é aí que reside a riqueza dessa proposta. O historiador pluriversal precisa ampliar brutalmente o seu kit de ferramentas. Ele não vai poder ficar só sentado num arquivo lendo cartas. De jeito nenhum. Ele precisa, por exemplo, cruzar dados de datação geológica com o estudo profundo de mitos e memórias orais que sobreviveram por milênios. Tem algum exemplo real de onde isso já acontece? Tem sim. Um exemplo muito claro disso acontece hoje no estudo da África Ocidental com os griots. Eles são os grandes guardiões da memória oral de lá. Ah, eu já ouvi falar. Eles passam as histórias cantando ou recitando, né? Exatamente. As narrativas deles, recitadas e mantidas rigorosamente através de dezenas de gerações, estão sendo cada vez mais cruzadas com evidências climáticas e até escavações de pólen antigo. Que incrível! Isso está provando que a memória oral pode ser tão exata ou, em muitos casos, até mais duradoura do que um documento de papel que queima ou apodrece na primeira tempestade. O que o autor propõe é que a materialidade dos vestígios físicos e a imaterialidade dos cantos, rituais e mitos devem ter absolutamente o mesmo peso investigativo. Então, o que tudo isso significa para valer para quem está acompanhando a nossa conversa hoje? O texto da sinopse tem uma frase que soa quase como um epitáfio para esse conceito antigo. Qual é a frase? Quando a pré-história foi inventada, vozes foram caladas. Trazer essas vozes de volta não é, sei lá, apenas um favor prestado aos povos antigos. É uma mudança bem drástica em como a gente entende a nossa própria espécie, concorda? Com certeza. Porque se continuarmos com aquele vício de buscar apenas documentos assinados por reis e burocratas, nós vamos continuar míopes para 99% da nossa própria trajetória na Terra. Sim. E o convite explícito da obra é justamente para preencher essa tal lacuna didática dos bancos escolares. Exige um esforço ativo da nossa parte, né? Um esforço para não olhar para uma ponta de flecha de obsidiana ali exposta numa vitrine de museu como se fosse um mero objeto rústico de um ser inferior congelado no tempo. Exato. A perspectiva pluriversal nos ensina a ver naquela mesma ponta de flecha a mesma sofisticação cognitiva que a gente veria num outro artefato dito histórico. Sim, o mesmo planejamento e a mesma transmissão de conhecimento técnico que nós veríamos, por exemplo,
num manuscrito iluminado medieval, todo trabalhado. Ambos são assinaturas vibrantes de sujeitos históricos plenos que eram donos do seu próprio tempo. Mas aí, por que repensar essas categorias teóricas importa para o cotidiano de quem nos escuta agora? Alguém que talvez esteja preso no trânsito ou lavando a louça nesse momento. É a grande pergunta, né? O impacto prático disso. Porque a maneira como nós definimos, validamos e hierarquizamos o passado de forma tão arbitrária dita de forma muito silenciosa o respeito ou a falta de respeito que nós temos por culturas marginalizadas no presente. Nossa, isso é muito real. Se nós aceitamos pacificamente que povos que não seguem a cartilha tecnológica e estatal europeia são de alguma forma menos históricos, a gente pavimenta o caminho para tratá-los como menos merecedores de direitos hoje em dia. Então, a tese do livro atua quase como um freio na nossa arrogância contemporânea. É um choque de humildade. E vale ressaltar que a obra não busca demonizar a invenção da escrita, tá? Ou negar o impacto colossal que a escrita teve na administração das grandes sociedades complexas. Não é um movimento anti-tecnologia. Não, de forma alguma. O alvo da crítica é a apropriação dessa invenção como se fosse uma catraca moral e científica, sabe? Ao retirar a arma ideológica de cena, nós não perdemos a história. Muito pelo contrário, nós apenas ganhamos um espelho muito maior e muito mais nítido para refletir a totalidade das engenharias sociais e espirituais que nos trouxeram até aqui. Perfeito. E para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje, eu proponho deixarmos nossa audiência com um pensamento bem provocativo. Opa, adoro provocações. É um exercício de imaginação que se apoia na crítica do Marcelo Barbosa Duarte, mas que inverte um pouco a lente e aponta ela diretamente para o nosso próprio futuro. O livro deixa claro que a obsessão com a escrita clássica no papel cegou a academia para a imensa legitimidade das tradições orais e para os rastros das sociedades antigas. Sim, simplesmente porque o meio de registro deles era diferente ou, às vezes, perecível. Exato. Agora, pensa na nossa era hipertecnológica de hoje. Atualmente, nós documentamos a nossa história, a nossa economia e até a nossa existência de forma esmagadora em onde? Em servidores na nuvem, né? Em servidores na nuvem, em bancos de dados gigantescos, em códigos binários extremamente complexos. E tudo isso depende de uma coisa muito frágil: o fluxo ininterrupto de energia elétrica para continuar existindo. Que é uma infraestrutura materialmente muito vulnerável do ponto de vista do tempo geológico profundo, se a gente pensar bem. Exatamente aí que eu quero chegar. O papel clássico sobrevive milênios em condições ideais, numa tumba ou numa caverna seca. Mas um disco rígido moderno, sem manutenção, ele degrada e corrompe em poucas décadas. É verdade. Imagina que daqui a, 10 ou 20 mil anos, um evento catastrófico no clima global dizime permanentemente as nossas matrizes de energia e apague absolutamente todos os nossos rastros de arquivos digitais do planeta. Um apagão total da nossa memória recente. Sim. Nenhuma biblioteca em PDF, nenhum banco de dados do governo ou rede social sobrevive legível. Se os arqueólogos do futuro, cavando lá sobre as ruínas das nossas metrópoles, usarem os exatos mesmos critérios excludentes, rígidos e arrogantes que a gente criticou no livro hoje, o que eles vão ver? Nossa, eles provavelmente vão olhar só para o concreto armado esfarelando, Para o aço oxidado das pontes quebradas e para o plástico derretido em todo lugar. Sem conseguir acessar uma única palavra escrita decodificável do nosso tempo, será que eles classificariam a gente como uma era primitiva e muda? É uma ironia assustadora. Muito. Se a nossa tecnologia de registro se tornar elegível para eles, seremos nós aqui do século XXI os próximos a serem apagados da história com H maiúsculo, reduzidos a uma mera e silenciosa pré-história da civilização deles. É de explodir a cabeça. É sim. Então fica essa reflexão final para todo mundo sobre a fragilidade das nossas certezas e sobre o perigo real dos rótulos que nós herdamos e que, muitas vezes nós aplicamos aos outros sem nem pensar duas vezes. Fica o questionamento.